Oi, gente. Esse não é um Toma Café e Fala, mas é um Toma Café e Fala de livro. Eu já tomei café, eu tô só tomando o meu café, né? E eu vou comentar pra vocês só os dois livros que eu li esse mês de outubro, né? Que já acabou. Estamos atualmente em 8, eu acho, ou 7 de novembro. Eu li só dois livros, um foi Judas o Obscuro e o outro foi o Corvo, do Edgar Allan Poe. Eu tenho um projeto pessoal de Poe, só que assim, não é uma coisa assim de caso pensado. Quando dá pra ler, eu leio algum conto. Eu gosto muito dos contos dele, né? Ele não escreveu. Eu acho que ele não escreveu romance, né? Acho que não. Aí eu leio os contos dele quando dá, quando eu lembro, e é isso aí. Aí eu tinha o Corvo naquela edição nessa edição aqui da Companhia das Letras, no Kindle, e eu tava lendo. Eu não li todo Histórias Extraordinárias, eu leio aleatoriamente, assim, quando dá. E o que acontece, né? Eu li o Corvo e é um poema, né? Que, tipo, o corvo chega na casa e começa a gritar, né? Basicamente. E corvos têm uma voz que parece uma voz humana, né? Se você treina bem eles o som que eles fazem parece uma voz humana. E eu acho engraçado e ao mesmo tempo um pouco assustador, um pouco creepy, mas eu nunca vi um corvo de perto. E é isso. O máximo que eu já vi de um pássaro assim perto de mim foi um urubu. Mas não de mim, né? Assim, perto assim de ter proximidade de conviver, né? Porque eles são animais urbanos, né? Vamos dizer assim. Mais que isso, só pombo, porque a minha irmã gosta de pombos. E a gente super gosta daquela bolsa, eu não sei qual marca, que tem. O formato dela é de pombo. A gente acha muito inovador, muito conceito, sabe? Pega muito num lugar assim, sensível de gostos. Mas resumindo, é isso. É... E esse corvo evoca nessas pessoas um susto, né? Uma, um incômodo com aquela voz que chega e que grita, né? E grita uma coisa assim que. Cara, o que você tá falando, né? Tipo, a gente tá bem aqui e tu chega assim gritando. E, bom, esse foi o Corvo. E eu tenho um monte de texto de apoio. Eu não terminei, assim, de ler 100% o livro. Eu li só o poema, mas os textos de apoio eu vou ficar para outro momento. E eu li Judas o Obscuro. E vamos tentar falar do Judas. Nossa, é complicado, sabe? Sabe a expressão malhar o Judas aqui no Brasil que a gente fala, né? De que fazem no carnaval, eu acho, na Semana Santa, não lembro. E, mano, tanto que o Judas sofreu, não tem nem comparação. Bom, o Judas Foley, ele é esse menino, né, que ele cresce sem os pais, ele é órfão, ele mora com uma tia. E essa tia é uma pessoa que nunca se casou, que nunca, assim, que não, ela também não tinha uma vida muito fácil, apesar dela não ser uma pessoa tão, assim, tão na miséria, né? Ela tinha, parece que uma padaria, alguma coisa assim, e ela obrigava Judas a trabalhar desde criança mesmo, pra ele receber alguma coisa, pra, tipo, ser digno, sabe? De estar com ela, de morar com ela. Porque ela cuidava desse menino, né? E não tinha mais ninguém no mundo além dessa tia. E ele sofria muito, sabe? Porque ela era uma pessoa bem difícil, emocionalmente falando. Ela não maltratava fisicamente ele, mas emocionalmente ela era muito dura com ele. E ele sempre foi um garoto assim, sensível, vamos falar dessa forma. Por exemplo, ele gostava muito de animais, ele não gostava de ver animais sofrendo. Ele era muito sensível com esses temas e falavam sempre que ele era fraco. Por isso, sabe? Não é à toa que tem uma cena, que é a cena do porco, que marca basicamente o fim do casamento dele, né? Isso mais lá na frente da história, que ele não consegue matar um porco, né? Que a esposa dele queria matar esse porco pra comer e tal. E como o senhorzinho que, que tem esse trabalho, né? Não apareceu e senão ia ficar muito tarde pra ela fazer aquele porco naquele dia. Ela pede, vai lá e faz, entendeu? E ele não consegue. Só que o método de matar porco é basicamente uma tortura, né? Porque você dá uma faca nele e deixa ele sangrar. Assim, ele estando vivo, sangrando, perdendo sangue. E ele não queria, tipo, testemunhar essa tortura, né? Ele queria, tipo assim, se fosse pra ele ter que fazer isso, o que ele não conseguiria fazer, ele preferia que o porco, tipo assim, morresse numa só, sabe?
um golpe matasse o porco. E ele não consegue. Ele tenta, ele até dá um golpe no porco, mas ele não consegue, né? À toa que a esposa dele se irrita com ele e ela que mata, né, o porco. E pro Judas, assim, é tudo muito sofrido, sabe? Ele frequentava a escola da região, que era uma escola, assim, primária, né? Só pra crianças e tal, e tinha esse professor, que era o Philodson, que ele colocou na cabeça dele que era o maior referencial de pessoa, assim, o máximo que ele poderia atingir é se ele fosse um acadêmico, um letrado igual o Philodson era. E esse professor, né, em algum dado momento sai da vida dele e ele meio que coloca na cabeça de que ele também vai sair, porque o Philodson saiu pra ir pra outra cidade, né, pra ele entrar numa cátedra e alguma coisa assim. E ele, não, eu tenho que seguir os passos dele. Ele coloca, sabe, vencer na vida na base dos estudos. É tipo isso. Traduzido pros nossos dias atuais, é meio que isso. Aí ele, eu vou vencer na vida na base dos estudos. Eu acho que se você precisa vencer na vida na base dos estudos, significa que a gente já nasceu perdido, né? E o que acontece, né? Nós que não somos herdeiros de fortunas geracionais, mas sim herdeiros de doença crônica, de transtorno e essas coisas aí, né? Pra nós, vencer nos estudos... Que mentira, né, gente? Aí, o que acontece? O Judas coloca na cabeça dele que ele vai fazer isso e tal, não sei o quê. E já sabemos que o final não vai ser dos melhores, né? Só que o que acontece? O Judas, ele, em algum momento, ele começa, né, essa saga de querer estudar e tal, então... Ele trabalha muito durante a adolescência, a primeira infância, a pré-adolescência e a adolescência dele. E ele trabalha com o que dá, né? Com o que ele sabe fazer. E ele vai juntando um dinheiro pra... E o dinheiro dele ele gasta com o quê? Livros. Aí eu... Ai, meu Deus, Judas. O Judas, pra mim, é uma versão mais realista do Grandes Esperanças do Dickens. Eu acho esse livro, Grandes Esperanças do Dickens, um dos melhores. Eu já li, acho que foi ano passado que eu li. Que menino pobre fica com raiva porque é pobre. Foi como eu defini esse livro. E o Grandes Esperanças, ele ainda assim... É aquele negócio de romancear a vida, né? Tipo, chega um dinheiro na sua casa, alguém te dá dinheiro todo mês e você fica assim, cara, de quem é essa pessoa e tal, você não sabe quem é. Enquanto que o Judas é a realidade, né? Ninguém vai ficar dando uma mesada pra você todo mês, assim, pra te ajudar. E é o que o Judas faz, ele compra, ele guarda muito dinheiro e ele só compra livros e ele compra assim contado e essas coisas, e ele mora com a tia, aguenta muitas e ruins, na verdade, não são nem poucas e boas com essa tia. Tipo, do jeito dela falar, e ela joga na cara dele de que ele tá com ela e que a família deles não é uma família que é pra ser feliz no casamento, porque todo mundo na família se casou e deu ruim. E tipo assim, ele não deveria esperar se casar, ele não deveria esperar mais ninguém, porque não vai dar certo. E ele cresce com isso, sabe? Até que em algum dado momento ele conhece essa moça, que é a Arabella. E é engraçado porque esse nome Arabella, eu fiquei até de pesquisar o que significa, tipo, a imagem de uma Arabella, porque a Arabella é descrita como essa moça bonita, ela é mais nova que o Judas, acho que alguns anos, assim, mas não muito, não é uma diferença muito gritante, pelo que eu lembro. Mas ela é muito bonita e ela parece, esse nome Arabella apareceu no Judas e na mesma época, porque eu tava lendo a Reparação, que eu já acabei, aliás, só que eu acabei agora em novembro, então vai ficar pro vídeo de novembro. E ela é sempre essa mulher impetuosa de personalidade, né? Tipo, ela faz merda? Faz, mas ela faz porque ela quer. E pelo menos que eu percebi, assim, da pessoa, eu tenho que ficar de pesquisar. E o que acontece? O Judas, ele conhece a Arabella e ela tá na propriedade da família dela e tal. Eles não são muito ricos, mas eles têm alguma coisa. Ela ainda tem os pais, né? E ela meio que dá em cima dele, tipo, ela joga um negócio na... Ele tá passando perto de onde ela tá e ela meio que pede ajuda pra ele pra fazer algum negócio lá. E as meninas que estão trabalhando com ela também percebem, assim, o interesse, né? E é aí que começa, né? Tipo, ele percebe, nossa, essa menina tão bonita, né?
E o Judas também é bonito. Esse é o negócio. O Judas é menino pobre, mas bonito. Aí, ele dá atenção pra Arabella, ele ajuda lá o que ela pediu, mas, assim, depois começa o interesse, sabe? Ele começa a dar em cima dela, e ela corresponde. E essas amigas dela, que são mais velhas, né, que trabalham com ela, elas começam a falar, olha, se você quiser mesmo esse garoto, você tem que ser mais rápida, ser mais esperta, sabe? Aí elas fazem, tipo, como que eu seguro esse homem? Ah, engravida dele. Aí eu, meu Deus. Um tweet que eu vi uma vez, que é conhecer um homem, tenho filhos dele, aí, rapaz, acho muito severo, eu não quero conhecer esse homem, não. Aí eu, gente, meu Deus. Né, mas estamos falando de uma época onde métodos contraceptivos, né, não era um assunto. Não estavam nem perto de si. Então, o que acontece? Ela começa a dar em cima também do Judas e ela faz, assim, um cerco mesmo pra ela conseguir ter alguma coisa com ele. E o Judas é tão... Eu vou dizer uma expressão muito amazonense, tá, gente? Muito pombaleza, que ela diz pra ele que ela tá grávida dele. E ele, tipo, tá bom, né? E ela, só que assim, não é verdade, ela só diz que tá. E depois ela até fala quando, depois pra ele, né, que eles já estão casados e tal, ela fala que ela se enganou. E o Judas, assim, né, acreditou. E é isso. Mas o relacionamento deles, assim, eles saindo juntos pra ficar uma tarde no campo e tal, assim, bem bonitinho de ver. Eu fico, ai, gente, o menino pobre levava a menina pra sair, fazia maior esforço. E hoje tá difícil, né, se você é mulher e hétero ter um date. E, ok. O Judas vai, né, só que quando ela chega pra ele e fala, porque essas moças, né, que são amigas dela, falam, olha, esse menino aqui, esse Judas, que tu tá gostando, só pra avisar que ele não... Eles meio que falam assim pra ela, ele não é pro teu bico. Ele é um menino que gosta de estudar, ele quer sair daqui, ele tem alguma visão de futuro. E se tu estragar isso, aí ela fica, não, sabe? Ela queria que ele ficasse com ela. E quando ela fala pra ele, em parte ela corria um risco, né? Porque ele podia muito bem dizer que, ah, não quero, né? Podia abandonar, né? E ele fala, não, ele falou na frente dela, eu abandono todos os meus planos, se for pra casar com você, sabe? Aí eu, aí eu fiquei, meu Deus! E foi bem ali, né, que a história começa, assim, basicamente, né? Porque até então o Judas não tinha tido nada, assim, que mudasse drasticamente os planos dele. É a partir do relacionamento dele e aceitar se casar com a Arabella que as coisas começam a ganhar mais forma, né, nesse romance. Porque todo mundo olha pra ele assim, um casou super jovem, porque ela ficou grávida e tal, não sei o que. É assim que as coisas devem ser, entendeu? Basicamente fala-se que ele não devia ter essas aspirações porque todo mundo aqui é pobre, sabe? Aí eu, gente do céu. E a partir disso a gente vê todas as revés que o Judas sofre em decorrência de ter se casado. Porque a Arabella, ela monta uma personalidade, né, pra ele, que ela não é na verdade. Até o jeito dela de se portar mesmo e o porte do rosto mesmo, ela muda as expressões faciais na frente dele. Mas com outras pessoas ela é completamente assim virada, diferente. E só que o relacionamento deles não vai muito longe, né? Já existia divórcio naquela época, mas assim, era uma coisa que não era praticável, né? Até pra pobre, né? Vamos ser honestos. Você tinha que pagar muitas taxas, então era mais fácil você casar, permanecer casado. Se você separou, fica com outra pessoa e é isso aí, né? Vida que segue. Menos burocracia. E o Judas e a Arabella, eles se separam em algum dado momento. A história do filho, né, não vinga até aquele momento. Depois, né, tem-se várias coisas, na verdade, com relação que eles acabam tendo um filho juntos, sim. Só que o que acontece? A Arabella vai com os pais dela pra Austrália, né, que naquele tempo era a colônia, né, da Inglaterra, porque lá a questão de vida é melhor. Ou pelo menos assim, lá eles têm mais oportunidades sendo colonos, né, do que sendo os súditos, entre muitas aspas. E o que acontece? Eles se separam, ele continua na Inglaterra e ela vai pra Austrália. E a partir disso é quando ele, né, torna a ter contato com essa tia que ele tinha e tal. E ele tem essa prima, que é a Sue,
que na verdade o nome dela é Susana. E ela meio que vira crush dele lá no livro, né? Na metade do livro. E a partir disso, quando ele retorna nessa questão de agora que eu terminei com a Arabella, né? Ele volta a ler, ele tenta estudar de novo e essas coisas. Só que o Judas já vai percebendo a realidade, né? De que a realidade, aquela lá de Christminster, que se eu não me engano é um nome fictício para Oxford, que é a cidade que normalmente é uma cidade universitária, né? Ele percebe que no capitalismo industrial aquilo ali ainda não é pra ele, sabe? Tipo, pessoas de outras classes, porque antes aquilo ali era uma coisa restrita. Restrita no sentido de que só quem era aristocrata colocava os seus filhos. Aí com a ascensão da burguesia, que os filhos dos burgueses também começam a acessar esses locais, né? Tipo, as coisas estão ficando mais acessíveis. Acessíveis pra quem? Né? O romance se passa também a partir dessa época. É quando ele e a Susana, que são dois pobres, né? Dois pobres feitos nós aqui, começam a perceber, né? Só que a Su, no caso, ela é mais virada, ela é mais atenta até que o Judas. Às vezes dá raiva pelo fato de que o Judas é meio... Assim, ele acha que ele realmente vai vencer. Eu não tava duvidando, tá, gente? Eu não falo isso, nunca vai vencer. Mas a gente vê a realidade, a gente que vive na realidade, e a gente já sabe que a realidade é muito cruel com os nossos sonhos. Então, se a gente tinha sonhos de sair do país, estudar em outro local, quando a gente se dá no fato de que a gente é pobre e de que a gente mora no Brasil, a gente fica muito mais triste ainda. E olha que eu tô falando de um lugar, né, de privilégio, porque eu sou classe... Eu não vou dizer que eu sou classe média, gente, eu não gosto de dizer isso, porque assim, eu sou pobre premium, né? Ainda tem as outras categorias acima, né? Eita pau, foi embora a energia, depois eu termino aqui pra contar. Classe média não é o suficiente pra dizer. Não define corretamente, na verdade, a maioria do Brasil, quando a gente fala, né, em pobre premium, que eu acho que fica muito mais acurado. Né? A gente é pobre, mas a gente não tá pior. Sendo que pode muito bem ficar pior, né? Tudo pode piorar. Nunca duvidamos disso. E o que acontece? Ele e a Susana, né, ficam se envolvendo. O livro todo é chamado de Su, só porque eu lembrei do nome dela, agora eu tô querendo chamar ela pelo nome todo. E eles vão, né, tentando, ele acaba gostando dela, né, e ela sabe que ele gosta dela. Só que ela acaba se envolvendo com aquele professor dele, o Phillotson, porque ele sabia, né, ele se muda pra Christminster depois que ele se divorcia da Arabella. Que ele se separa, né, o divórcio só veio bem mais pra frente. Ele se separou da Arabella e ele se muda pra Christminster, né? Pra já ficar por lá mesmo. E nisso, ele reencontra o Phillotson, né? Que era aquele professor. E esse Phillotson, tipo assim, era o maior ideal dele. Ele percebe que esse professor basicamente não conseguiu nada também. Tipo, tá melhor que ele, mas assim... Se aquele era o referencial e foi ali onde ele chegou, o Judas, a partir dali, percebe que, né, não tem muito pra onde ele ir depois disso. O máximo que o Phillotson, que era o ídolo dele, chegou, ele não vai passar. E ela acaba se envolvendo com o Phillotson, sendo que ele já é um velho. E ela tem, sei lá, 20 anos no máximo. E essa parte assim a gente fica, mana. Só que ela sabia que o primo gostava dela, né? Porque ela e o Judas são primos, então... ela sabia que ele gostava dela, mas o Judas nunca chegou e falou, né? Nunca assumiu e tal. Então, tipo assim, eu vou me bater por uma coisa assim que não é expressa? Não, né? Só que ela, assim, em parte casa pra sobreviver, né? Vamos ser honestos. A gente já leu Jane Austen, a gente já conhece esse papo aí. E eles começam no caso ela, né? O noivado lá com o Phillotson. E ele fica nesse negócio de, tipo, vou perder a garota que eu gosto pro meu professor, sabe? Só que a relação deles é um pouco, assim... complicada. Tanto a Su quanto o Judas e a da Su com o Phillotson. Eles não vivem um triângulo amoroso, mas existe uma tensão entre os três envolvidos nessa história. E é uma história muito triste, gente, porque o Judas, assim, em algum dado momento eles ficam juntos, né? Eles passam a finalmente ficarem juntos, porque a Su não aguenta, ela se casa com ele, né? Com o Phillotson. Ela não aguenta a vida de casada, ela não gosta dele. Tipo, não é que ela desgosta de tratar mal. Ela não consegue olhar ele como o marido dela, ela não suporta nem ser tocada por ele. Então, assim,
Uma situação toda complicada. Aí ela e o Judas resolvem finalmente ficar juntos, né? Ficarem juntos. Eles têm filhos juntos. E até o filho que ele tem com a Arabella, que é nesse momento que ele surge, né? Ele não tem nome, o menino, né? Ele é chamado por outras coisas ao longo do livro. Também aparece. E só que é tudo uma grande, assim, uma grande miséria. Porque o Judas, ele vive com a Sue, mas eles não são casados, né? O Judas se divorcia legalmente da Arabella e o Phillotson da Susana. Só que eles não se casam, né? Eles não legalizam o negócio. E o pessoal da região não dá emprego pro Judas, não dá emprego pra Sue. E eles ficam assim, eles têm 3, 4 filhos, então assim, é complicado, né? Cuidar de um monte de criança não tendo nada, ou tendo muito pouco. E é a partir daí que você fica com raiva da sociedade, pô, mano, como assim? Essas duas pessoas só não são casadas, mas elas já têm 2 filhos juntos, sabe? 3, 4 filhos juntos e vocês estão achando que casamento é garantia de alguma coisa. E, assim, é tudo muito triste em Judas. Até o final, até o que o filho mais velho do Judas, né, acaba fazendo pra poupar os próprios irmãos da tristeza e de uma vida de... Não, eu não gosto de dizer de miséria, mas de restrição. Eu acho que essa é a palavra mais correta. Uma vida de muitas restrições e privações. A atitude que ele toma em prol dessas crianças e de si mesmo, né? E quem já leu esse livro, se vocês forem ver qualquer vídeo que fale sobre isso, vão falar sobre o que acontece, né? A loucura que também acomete a Sue depois que ela percebe o que acontece com os filhos dela. O Judas também, que fica numa situação tipo de abandono. E é muito triste. O final do livro, nossa, pelo amor de Deus. Pegou grandes esperanças assim e piorou num outro nível. E é isso, gente. Li esse livro e eu gostei, apesar de ser pesado. O final, pelo menos, assim... O livro todo, na verdade, tem uma áurea de pesado. Mas é isso. E esses foram os 2 únicos livros que eu li em outubro.